Vamos ao noticiário político desta quarta-feira. O destaque, Arimatea Souza, foi a visita do governador João Azevedo a Campina, né? Boa noite. Isso mesmo, boa noite, Anchieta. Boa noite, telespectador. João Azevedo veio para Campina Grande saindo de uma reunião da bancada governista. Ele reuniu os deputados para tentar esfriar os ânimos. Havia rota de colisão entre alguns deputados, as divisões internas da bancada. O governador chegou em Campina com um bom estado de espírito. Ele acha que a reunião foi tranquila, o café da manhã deu resultado e que as coisas vão se acalmar em termos de bancada governista na Assembleia Legislativa. Vamos conferir o que disse João Azevedo sobre essa reunião. Eu acho que nessa fala, até me permite, acho que o próprio governador admite uma divisão, né? Dois grupos, fala nas entrelinhas ele admite que há essa nítida divisão na bancada governista. E com tantos cafés aí à frente para tentar homogeneizar a bancada, pelo menos alguns quilos os deputados vão ganhar. Porque já são gordos, né? Agora, Ari, ainda sobre João Azevedo, a reunião dos governadores do Nordeste com o presidente Jair Bolsonaro na próxima sexta, né? Ou nesta sexta, também entrou na pauta da conversa com jornalistas aqui em Campina, né? Isso, João Azevedo vai para essa reunião com os demais governadores do Nordeste, está marcada para Recife, no Instituto Brenan. Agora, Mônica, o governador reforçou, como a gente vai acompanhar daqui a pouco, algumas pautas que ele entende como prioritárias, mas ele tem dúvida se Bolsonaro vem para essa conversa com os governadores. Vamos conferir. Pauta extensa, viu, para a conversa com Bolsonaro. Pois é, sem dúvida. E muita coisa, certamente, não é um bom cardápio para o presidente, né? Muita coisa que é levada pelos governadores. Oferecer muito pouco. Bem, vamos a Brasília, então, saber as novidades dos bastidores da política na capital nacional. Ainda na Câmara Federal foi aprovada a tramitação da reforma, da proposta de reforma tributária. É uma reforma importante e está avançando sem muito alarde na Câmara Federal. Essa reforma, a síntese dela, a reforma é complexa, mas a síntese dela é o fim de 5 impostos: IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. No caso do ICMS é um imposto estadual, no caso do ISS é um imposto municipal, e são criados em substituição a esses 5 tributos, 2 impostos, ou seja, simplificando também a forma de cobrança dos tributos no país. A discussão sobre a alíquota desses impostos, que é a discussão relevante, vai ficar para a comissão especial que vai tratar dessa reforma tributária. O governo anunciou hoje o descontingenciamento de verbas para o Ministério da Educação. Ou seja, toda aquela mobilização, toda aquela zoada da semana passada teve o primeiro efeito prático. E o governo liberou hoje recursos para o Ministério da Educação que estavam bloqueados no orçamento de R$1.587 bilhões. Foi anunciado um novo corte hoje, geral, no orçamento, mas no caso da educação houve a liberação desses recursos que eu mencionei agora. Na área econômica, o grande destaque é a formação do que está sendo chamado de a maior empresa de cosméticos do mundo. A Natura comprou a Avon, a famosa fábrica de cosméticos que tem base nos Estados Unidos. A Natura comprou a Avon por 11 bilhões de dólares. 11 bilhões de dólares. E a Avon não é muito novinha, não, mas continua valorizada, né? Pois é. Ela, inclusive, há pouco tempo, ela resolveu modificar o seu sistema de vendas e está apostando novamente. Não sei se vai ser preservada essa estratégia com a nova direção, mas há cerca de 1 mês, 2, a Avon resolveu priorizar a tradicional e clássica venda de porta em porta de cosméticos. A última notícia do dia é importante porque é uma discussão que se arrastava no Supremo Tribunal Federal desde 2006, ou seja, uma discussão de 13 anos na principal corte do país. E hoje foi concluída essa discussão sobre a questão da autorização de remédios através da Justiça. Conforme o encaminhamento do voto do relator, que foi o ministro Luiz Roberto Barroso, vai ser possível, sim, a Justiça autorizar a compra de remédios
sem o registro desses medicamentos na Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas há alguns critérios que devem ser obedecidos. Por exemplo, esse remédio solicitado para ser adquirido deve ter pelo menos um pedido de registro de tramitação na Anvisa, que é a agência que eu mencionei há pouco. Poderão ser autorizados os medicamentos chamados de medicamentos órfãos. São medicamentos para doenças raras, que os laboratórios entendem esse tipo de medicação como inviável economicamente o seu pedido de registro. E aí desenvolvem essas drogas, mas não fazem o pedido de registro, até porque isso tem um custo e a demanda por esses remédios é uma demanda limitada por serem remédios, como eu disse, para doenças raras. E a decisão do Supremo tem repercussão geral. A partir de agora deve ser obedecida por juízes e tribunais. Existiam no Supremo Tribunal Federal 62 mil ações aproximadamente, dependendo no mérito desse desfecho em relação a essa questão dos medicamentos, que é uma conta bilionária que é colocada para o SUS anualmente. E um detalhe interessante é que as ações, a partir de agora, pedindo a compra de remédios pela via judicial, devem ser direcionadas ao governo federal. Aqui tem várias ações tramitando em relação aos governos municipais, aos governos estaduais, e as ações devem ser direcionadas ao governo federal. Uma outra ação que está tramitando no judiciário vai discutir qual o rateio que vai caber para estados, municípios e governo federal para fazer frente a essas despesas com os gastos, chamemos assim, gastos judiciais da saúde pública. Num primeiro momento, tudo deve ser direcionado, do ponto de vista da tramitação, para o governo central. Boa noite, Arimatea. Muito boa noite. Ok.